A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para a glória de Deus, né? Vamos poder aqui compartilhar experiências para que de alguma forma possa te ajudar, te abençoar. Porque ninguém melhor do que a própria pessoa que já viveu uma situação e vive e conseguiu vencer, pode falar para vocês a respeito de ferramentas que Deus nos dá para nos ajudar nessa guerra que vivemos diariamente, né? No qual eu quero falar para vocês uma ferramenta que o Senhor Deus me deu para que pudesse me ajudar no sentido de como conseguir perdoar uma pessoa, como conseguir liberar perdão, né? Desculpar um irmão que te magoou, te chateou, te feriu, te fez algo mal. Podemos dizer que a palavra mais acertada é uma grande chave, né, que o Senhor Jesus revelou para mim, no qual eu me encontrava muito chateada. Eu tinha ido conversar com o pastor, né, e chegando para o pastor, relatando para ele coisas que estavam acontecendo na minha vida naquele tempo e que eu estava ficando chateada com pessoas que estavam sendo muito incisivas, determinadas a me chatear, a me deixar triste, me ferindo com palavras, com atitudes que estavam me deixando muito chateada. E você sabe, meus irmãos, que as coisas começam na chateação, né? Depois vem para um ressentimento e quando, no mais grave, se aprofunda por uma mágoa. E, infelizmente, são muitas pessoas nesse momento em hospitais por conta de estarem doentes fisicamente, por conta que nutriram uma mágoa no seu coração que não conseguiram vencer. E esse vídeo é para você que quer vencer, você que quer conseguir perdoar, liberar perdão. Veja a chave que o Senhor Jesus me revelou. Certa vez eu fui a um pastor conversar com ele a respeito dessas pessoas que estavam me chateando e ele me falou uma palavra que foi despertadora, me despertou muito para a realidade que nós vivemos, meus irmãos. O que acontece? O mundo gira em torno de palavras, certo? Palavras que vêm de Deus, que vão te deixar super bem, vão te jogar para cima, vão te deixar alegre, felizes, mas palavras também que vêm do inferno, que é para te destruir, te entristecer, te magoar, te deixar ressentido. Ou seja, uma guerra diária que todos nós vivemos e não existe um jeito, um caminho de fugir disso. Nós estamos mediante a uma guerra e onde palavras são direcionadas. E esse pastor, sabiamente, ele me disse assim, Luana, entenda uma coisa, nem toda atitude má é o mal, mas em todas as atitudes más tem a sua influência. Meus irmãos, dizer para vocês, essa palavra foi como Deus pegando assim nos meus braços e me sacudindo. Acorda, essas pessoas estão sob influências malignas que estão sendo usadas para te afundar com palavras, com comportamentos, atitudes com você para te deixar mal. E meus irmãos, essa frase foi para mim reveladora, né? Porque quando a gente está imerso a sentimentos, emoções, nós sentimos o quê? Raiva, vontade de se vingar, vontade de reclamar, vontade de espernear. Saímos totalmente do racional. E quando a gente sai do racional, não existe palavra sequer que nos traga o quê? Para uma calmaria. Mas Deus, na sua infinita bondade, usou aquele homem de Deus para falar para mim, Luana, nem toda atitude má é o mal, mas em todas as suas atitudes más tem a sua influência. Ou seja, meus irmãos, nós podemos observar que nem toda atitude má é o mal, né? Às vezes é o caráter da pessoa, a maldade que ela carrega no seu coração. Mas até nisso o mal ele aproveita, porque nem toda atitude má é um espírito maligno.
mas em todas as atitudes más tem a sua influência. Ou seja, de qualquer forma, tem um mal ali por detrás daquela atitude que está tentando te ferir, te magoar, te entristecer. Por mais que você fale, Luana, mas é o caráter, é a pessoa que é ruim. Sim, meus irmãos, mas não nascemos para ser ruins. Nós somos, a nossa natureza é ruim por conta do pecado, ou seja, do mal que se aproveitou, né, do pecado de Eva e entrou na humanidade. Mas não deixa de ser o mal, né? A maldade que nós carregamos na nossa natureza humana tem influência do mal. Então, de qualquer forma, resumindo, é o próprio mal usando a pessoa. Nem toda atitude má é o mal, mas em todas as atitudes más tem a sua influência, ou seja, tem o mal ali por detrás. E se você não enxergar dessa forma, desse jeito, vai ficar impossível para você perdoar, para você conseguir perdoar. Eu acredito, meus irmãos, que nós temos que usar uma fé inteligente e pensar como Jesus pensou naquela cruz. Quando ele estava lá sofrendo, o que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, olha da maneira que o Senhor Jesus olhou para aquela situação. Veja a maneira que ele olhou. A maneira que ele olhou protegeu ele, protegeu o coração dele ao ponto de ele orar, interceder por aquelas pessoas. A pergunta que Deus está fazendo para a gente nesse vídeo é de que maneira você tem enfrentado as pessoas que estão no seu caminho tentando te ferir. Qual é a maneira que você tem olhado para essa situação? De que maneira, de que forma você tem enfrentado isso? Da forma carnal ou da forma espiritual? Porque só depende de você se blindar, se proteger. Você pode levar no olhar carnal, não é a pessoa, não é o mal nada, e tudo é um mal, culpa tudo o mal, culpa tudo o diabo. Você pode enfrentar assim, mas você vai o quê? O seu coração vai ficar pesado, o seu coração vai ficar cheio de ressentimentos e mágoas, e porventura você que vai ser prejudicado com essa escolha de você olhar dessa forma, enxergar desse jeito. Meus irmãos, eu prefiro enxergar do jeito que o Senhor Jesus me ensinou na sua palavra. Eu prefiro enxergar da maneira que ele enxerga. Porque, além de eu enxergar da maneira que ele enxerga, eu oro por as pessoas que estão me perseguindo e eu protejo o meu coração. Né? Devemos proteger o nosso coração. A Bíblia fala, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você não proteger o seu coração, quem vai proteger o seu coração por você? Então, meus irmãos, agindo assim, você vai conseguir perdoar quem tanto tem te perseguido. Você vai conseguir orar por essas pessoas. Mas, Luana, o coração da pessoa tem misericórdia dessa pessoa. Olhe para ela como Jesus olha. Se está te ferindo é porque está ferido. Se está te perseguindo é porque está sendo perseguido por um demônio que destrói a pessoa e tem usado a pessoa para te destruir. Olhar com os olhos espirituais é olhar a verdade. A verdade é essa, meus irmãos. O mundo é espiritual. E se você não olhar com os olhos espirituais, com os olhos do Senhor Jesus, você vai ser atingido nessa guerra. Você vai ser bombardeado, você vai ser ferido. Por quê? Porque você não decidiu olhar com os olhos da fé. Então, meus irmãos, agindo assim, você vai conseguir perdoar. Não é fácil, sabemos que não é fácil, é uma guerra contra o nosso próprio eu. Ganhar essa guerra, meus irmãos, é levar o seu nível para o mundo espiritual. Ganhar essa guerra de não ser atingido e ainda orar, abençoar a pessoa, é você virar o vulcão para o inimigo certo. O seu inimigo não é essa pessoa que está te perseguindo, o seu inimigo é o demônio que está por detrás dessa pessoa que está te perseguindo. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, da frase que o Senhor Jesus usou na cruz. Jesus dizia, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, meu irmão, meus irmãos, a frase que você não pode esquecer é, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa. E a outra é, nem toda atitude má é o mal,
mas em todas as atitudes mais tem a sua influência. Aí às vezes você fala assim, Luana, mas qual é a base bíblica que você me dá para que eu possa testificar que de fato tem pessoas sendo usadas pelo mal? Eu vou te dar essa base bíblica. A base bíblica que eu tenho, meus irmãos, para deixar aqui para vocês, para vocês meditarem, é Efésios capítulo 2, versículo 2, que diz assim: nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então você sabe que quando uma pessoa está perseguindo, magoando a pessoa, chateando, ofendendo, ela já está na desobediência a Deus. Deus mandou que nós amássemos uns aos outros, não é verdade? Quando a pessoa está fazendo o contrário disso, ela já está no modo o quê? Desobediente à palavra de Deus. Então, em Efésios diz que tem o príncipe da potestade do ar, ou seja, um demônio que age, que opera nos filhos da desobediência. Então, a base bíblica que eu posso te dar, meus irmãos, mais clara do que isso não existe. Tem um espírito que é chamado príncipe da potestade do ar, do espírito que agora ele opera nas pessoas, ele age nas pessoas e através das pessoas. Para o quê? Para ferir, para magoar, para afrontar. Principalmente você que está na fé de guardar o seu coração, de manter seu coração limpo. A Bíblia fala: guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Você lembra que eu falei que nos hospitais tem pessoas doentes? Tudo por conta de problemas emocionais, mágoas, ressentimentos, ódios, não perdoam, não consegue perdoar. A pessoa, às vezes, que ela tem mágoa, até morreu já. É um ex-marido, uma ex-esposa, enfim, ela não tem forças para perdoar. Mas por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá a chave que precisamos para perdoar as pessoas. E essa palavra o Senhor Jesus me revelou e eu estou passando para vocês. Agora, o conhecimento vocês têm que praticar, vocês têm que lutar, vocês têm que ter olhos espirituais. Você não pode agir da forma carnal. Se você agir da forma carnal, você vai perder a guerra. E a guerra, meus irmãos, é você manter o seu coração limpo. A guerra é você não dar brecha para entrar qualquer coisa desse tipo através do seu coração. A brecha não pode ser dada, mas você tem que ter olhos espirituais. Amém? Sabemos que não é fácil, meus irmãos. Sabemos que nós temos que lutar contra o inferno, contra o diabo que opera nos filhos da desobediência. Então você tem que lutar, ser forte, corajosa, manter seu coração limpo é questão de esforço. Você tem que orar pela pessoa que está te perseguindo, orar pelos que estão te desejando mal. Jesus falou que pagai o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Você tem que ser forte, buscar força em Deus para conseguir fazer isso. Então, meus irmãos, perdoar é uma questão de obedecer a Deus. Liberar perdão também. Só que você precisa sempre estar buscando Deus, porque sozinho, bem verdade nós não vamos conseguir nada, porque nossa natureza grita, a nossa carne grita, milita contra o Espírito. Sem Jesus, a Bíblia fala que sem mim nada podeis fazer, nem perdoar, nem lutar essa guerra nós vamos conseguir sem o Senhor Jesus, sem o auxílio do Senhor Jesus. Lembra da minha conversa que eu tive com o pastor? Eu estava ali pedindo ajuda e Deus viu isso, Deus honrou, Deus me deu essa chave para eu poder usar contra as afrontas do diabo. Me deu essa frase que foi para mim o quê? Uma ferramenta de escudo. Porque nessa guerra nós temos que usar as ferramentas que Deus dá. Amém? Então Deus, ele viu que eu estava o quê? Querendo perdoar, querendo manter o meu coração limpo, querendo fazer o que? A vontade dele, quero o quê? Orar pelas pessoas que estavam me perseguindo, eu não queria ficar com raiva delas. Tanto que eu estava lá perguntando como eu poderia cessar aquela guerra, aquela afronta. Então Deus honrou, Deus colocou aquele homem de Deus que falou, Luana,
Nem toda atitude má é o mal, mas em todas as atitudes más tem a sua influência. Deus me deu uma revelação que me salvou. Eu não guardei mágoa das pessoas, jamais. Eu oro pelas pessoas que me perseguem, que me odeiam, que me desejam mal. Eu oro, eu tenho um entendimento muito forte dessas 3 frases que, se você guardar no seu coração, você vai utilizar no momento que você for afrontado, que são: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A pessoa que está sendo usada pelo mal, ela não sabe o que está fazendo. Ela carece de ajuda, de oração, ela está totalmente possuída, ela não sabe. Então ela já está na desvantagem. Nós temos que ter misericórdia. Amém? Então, nem toda atitude má é o mal, mas em todas as atitudes más tem a sua influência. É a segunda frase que me ajuda muito. E a terceira é uma: se a pessoa está te ferindo, é porque está ferido. Se está te perseguindo, é porque está sendo perseguido por um demônio. Então, assim, agindo assim não tem como dar errado. Agindo assim, nós vamos vencer a guerra. Você vai manter seu coração limpo. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que os limpos de coração que verão a Deus. Você quer ver Deus nessa terra, na sua vida, em todas as áreas? Quer ver Deus na eternidade? Então vamos praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós temos que ouvir e praticar. Se ouvimos e não praticamos, enganamos a nós mesmos. Mas se ouvimos e praticamos, seremos super abençoados. E vamos conseguir abençoar o próximo. Que você possa ser essa pessoa de abençoar o próximo, compartilhando esse vídeo com a pessoa que você vê que tem dificuldade de liberar perdão. Compartilhar esse vídeo com a pessoa que você sabe que é sentimental, é sensível e sempre está guardando as coisas. Compartilha, faz a sua parte. Deixa Deus te usar, abençoe alguém através desse vídeo, passando para ela essas ferramentas que são riquíssimas, gloriosas, que o Senhor Jesus me revelou. Passe para elas, faça uma bondade, plante o bem na vida de alguém, você vai ser muito recompensado por isso, tá bom? Fiquem com Deus, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho para você receber os próximos vídeos e que Deus te dê força e graça para você sempre liberar perdão e orar pelas pessoas que tanto precisam. E não se esqueça, meus irmãos, se uma pessoa dessa passa na tua frente, na tua vida, Deus quer te usar para abençoar essa pessoa. E orar por ela é uma forma de abençoar. Fala: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Se eu te fiz algum mal, me perdoa. Mas vamos conversar, me perdoa. Ou seja, isso é libertador. Então, pratique e Deus que abençoe vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.